E vocês sabem por que a gente não sabe nada sobre isso? Porque o governo Lula impôs um sigilo de 5 anos. Um sigilo de 5 anos aos telegramas sobre os negócios dos irmãos batistas na Venezuela. Brasil em direita. Não existem mais empresários. Esses caras não são empresários. Daniel Vorcaro, André Esteves, os irmãos Batista, esses caras não são empresários. Eles são oligarcas que pagam propina e pedágio para quem quer que seja quem quer que lhes ajude na manutenção dos seus interesses e do esquemão onde eles se dão bem e você só toma no fiofó. E essa rede de interesse ela é absolutamente gigantesca. Ela é grande o suficiente a ponto de afetar fundamentalmente não só a nossa política externa, mas até a política externa dos Estados Unidos. E muita gente, muitos de nós, não entendemos até hoje completamente a razão para a revogação das sanções contra o Alexandre. Eu diria que ninguém entendeu completamente, talvez arrisco dizer que nem o próprio Trump entendeu exatamente o que ele estava fazendo. Já se sabia, no entanto, que oligarcas, como o Joesley Batista e o Wesley da JBS, ou o André Esteves, do PTG Pactual, haviam estado nos Estados Unidos em prol das tarifas, ou melhor, da retirada das tarifas e das sanções ao Magnitsky e aos demais membros do Supremo Tribunal Federal. Em setembro do ano passado já se falava do Joesley sendo recebido pelo Trump e em dezembro a Mônica Bergamo reportou que o André Esteves teria se reunido com o Trump com a mesma finalidade. E eu posso dizer aqui, ponto para Mônica Bergamo, porque eu recebi informações, apurei e confirmei que sim, André Esteves atuou junto ao Departamento do Tesouro para que as sanções contra o Alexandre fossem revogadas. Agora parece que o caldo deu uma azedada e o Alexandre de Moraes e o André Esteves estão nessa treta, né? E eu sempre digo, em uma briga entre o André Esteves e o Alexandre de Moraes, eu torço sempre pela briga. Mas o fato é que ele atuou sim nessa direção. Talvez até para cair nas boas graças do Alexandre de Moraes. Eu ouvi o termo de que ele teria sido chantageado pelo Alexandre de Moraes e é difícil a gente saber. Eu ouvi daqui, tá? Não ouvi do Brasil, não. É difícil saber o que de fato teria acontecido. O que tem que ser entendido é que a política externa americana em relação ao Brasil é, nesse momento, para a gente conectar algumas peças, conectada e subordinada até à política dos Estados Unidos para a Venezuela, que é a prioridade dos Estados Unidos. E você pode discordar dessa visão dos americanos em priorizarem a Venezuela e não o Brasil, ou você pode concordar, vai de cada um, mas esse é o fato. Venezuela é a prioridade para o Trump, Brasil não. E parte disso é em razão da Venezuela ter se tornado um centro que reúne interesses de várias oligarquias da América do Sul e também de fora do nosso continente. Não é uma subordinação apenas pela tragédia humanitária que está acontecendo lá. Focando nas ligações com o Brasil, por exemplo, nós temos 2 fatos que eu considero para lá de interessantes. O primeiro é que o Joesley Batista, esse mesmo que fez lobby pelo fim das tarifas e das sanções, esse mesmo que quando o espaço aéreo da Venezuela já estava virtualmente fechado, ele foi até lá pouco tempo depois de se reunir justamente com Maduro, a gente descobre que esse possui investimentos em exploração de petróleo na Venezuela. É isso mesmo, a JF, que é de propriedade do Joesley e do Wesley Batista, é dona de poços de petróleo na Venezuela desde 2024. Agora, a gente tem que dizer, sabe muito pouco sobre as operações deles por lá. E vocês sabem por que a gente não sabe nada sobre isso? Porque o governo Lula, o mesmo que foi beneficiário do lobby do Joesley Batista nos Estados Unidos, impôs um sigilo de 5 anos. Olha a Malu Gaspar aí de novo noticiando. Um sigilo de 5 anos aos telegramas sobre os negócios dos irmãos batistas na Venezuela. Estão vendo como as peças vão se encaixando? Mas não para por aí. Porque, como eu sempre gosto de dizer, o Brasil é o país das coincidências. Não somente os irmãos batistas possuem poços de exploração de petróleo na Venezuela, mas também quem é dono de poços na Venezuela é... Você vai deixar o Lauro Jardim dizer. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o Globo, Daniel Vorcaro se tornou sócio de poços de exploração de petróleo na Venezuela há 2 anos. Exatamente o mesmo período em que o Joesley Batista começou a investir nesse negócio. E já foram investidos mais de 150 milhões de dólares nesse empreendimento. O mesmo Daniel Vorcaro, cujos ativos André Esteves estava de olho. E esse parece ser o grande esquema. Joesley e a JBS foram beneficiados pelo governo Lula com um sigilo sobre o negócio dele na Venezuela. Meses depois, esse mesmo Joesley atua para beneficiar o Lula e o Alexandre em negociações com os Estados Unidos. E o sujeito que pagou 129 milhões de reais à família do Alexandre em um tipo de contrato nunca antes visto na história e que agora é defendido por ele com unhas e dentes, também tem investimentos em poços de petróleo na Venezuela. E cujos ativos estavam sendo namorados por André Esteves, que também participou dessa atuação, dessa tentativa de retirada de sanções contra o Alexandre de Moraes. Entendem como esses caras estão todos convergindo para a Venezuela? Justamente o país que é o grande centro de lavagem de dinheiro e corrupção da América Latina. E aqui eu citei os casos só que envolvem o Brasil, mas você imagina o que não tem de empresário político colombiano, argentino, boliviano, chileno, russo, chinês,